Olá, leitores e aspirantes a leitores! Se você está ansioso para ler de 1 a 3 livros por mês, com alto grau de foco e absorção, se capacitando a colocar em prática o conhecimento dos livros na sua vida profissional e pessoal, você está no lugar certo, porque chegou a primeira aula desse curso gratuito de leitura inteligente. Eu me chamo Rafael, criador do método de leitura que mais destravou a leitura de pessoas no nosso país, o método Leitor Faixa Preta. Eu também sou fundador do maior clube do livro sobre desenvolvimento pessoal e profissional do Brasil, a Tribo do Livro. E você deve estar pensando, ler de 1 a 3 livros por mês, sem perder a retenção e se capacitando a colocar em prática aquilo que li? Será que isso é possível? Parece bom demais para ser verdade, né? E eu no seu lugar também desconfiaria se eu não tivesse visto com meus próprios olhos a transformação de todas essas pessoas que resolveram seguir a minha metodologia que você aprenderá nesse evento. Eu me sentia frustrada por não absorver de forma consistente todo o conteúdo que consumia. Após aplicar a metodologia, eu li 4 livros em 30 dias e a minha absorção foi de 45 para 90. Isso teve um impacto extraordinário na minha vida. Com o Mude Seu Horário, Mude Sua Vida, implementei de verdade uma rotina saudável. Com o foco roubado, entendi o que me roubava atenção e fiquei mais atenta aos ladrões de tempo e foco. Com Nada Pode Me Ferir, ganhei força e disciplina para ganhar a rotina que me leva onde eu quero chegar. E o storytelling com dados fez eu criar uma apresentação de efeito para o meu profissional e ser elogiada por isso. Eu tenho esse livro faz 2 anos, ele tem mais de 400 páginas e eu tentei ler ele por 3 vezes. Na verdade, esse livro aqui eu já tinha desistido dele, só que aí eu comecei a fazer as aulas, surpreendentemente eu terminei o livro em 18 dias. Eu demorava em torno de 3 meses para ler um livro, mas hoje, graças à metodologia, tudo isso mudou. Eu consegui ler, por exemplo, esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, em 15 dias, e tendo absorção, tendo foco e conseguindo colocar as lições dele em prática. Eu começava a ler os livros assim, super empolgada, e aí eu começava a parar, e eu não terminava de ler os livros, acumulando um monte de livros para ler. Mas o pior não eram os livros não finalizados. Era uma sensação de que eu tava lendo o livro, mas não tava retendo o conteúdo do livro. Já cheguei até a pensar, gente, acho que eu tô perdendo tempo lendo os livros. E aí quando eu comecei a ler esse livro, já usando metodologia, eu li em 23 dias. É que com as anotações e com os resumos, a minha absorção saiu que antes, né? Eu achava que era uma nota 3 e 4, hoje tá 7. Eu começava a ler, mas sem consistência, parando vários livros na metade. Também não conseguia, numa conversa, sintetizar, contar para as pessoas algo que eu havia lido. E isso me gerava bastante frustração. Mas depois da metodologia, eu li esse livro aqui, Micro Hábitos, em 22 dias. Eu me sinto mais capaz, a minha confiança aumentou. Como eu falo do hábito da corrida na minha rede social, eu já tenho até mesmo usado alguns conteúdos que eu li em vídeos, stories, para que outros também se beneficiem. Antes, para conseguir ler um livro desse, eu passava mais de um mês, e quando eu terminava. Agora, além de eu conseguir absorver e colocar em prática, eu consegui ler esse livro aqui em 18 dias. E sabendo de tudo que está acontecendo com ele, estudando realmente, a minha absorção foi de 4 para 9. O método me trouxe também foco, clareza. Hoje eu leio sem sentir sono, cansaço. Estou muito feliz que eu estou conseguindo ler e colocar em prática, coisa que eu não fazia. Eu terminei de ler em apenas uma semana, seguindo a metodologia que o Rafa passa. Foi incrível, porque eu consegui colocar muito mais em prática justamente porque eu consegui absorver muito mais. Uma absorção que devia ser uns 2, 3, virou tipo uma absorção 9, 10. Eu estou gravando este vídeo em novembro e esses foram os livros que eu li de junho até agora. Agora preste atenção porque eu tenho 3 recados mega importantes para você. Primeiro recado, eu criei um mega material complementar em PDF para essa aula, para quem ficar até o final dela. E por que isso? Porque eu quero favorecer os comprometidos. Apenas a minoria acompanhará essa aula, esse treinamento do início ao fim. Apenas a minoria realmente está a fim de transformar a sua vida através do conhecimento dos livros. Portanto, apenas essa minoria vai receber esse mega material. E se você faz parte da minoria, comente aqui no chat. Eu vou até o fim. Segundo recado. Essa é a primeira aula do evento. Quarta-feira vai ao ar a segunda aula e na quinta-feira ocorrerá a terceira aula. No domingo, teremos nossa última aula e você quem escolherá o tema.
todas as aulas ocorrerão sempre às 20 horas em ponto, horário de Brasília. Terceiro recado importante, você vai ganhar para aprender, se liga só. É o seguinte, cada pedacinho de conteúdo desse evento ele é muito valioso. Ao perder qualquer parte, você não só deixa de ganhar conhecimento específico, mas também compromete a compreensão global do curso. Eu desenvolvi esse treinamento detalhadamente, com cada aula seguindo uma sequência lógica para maximizar o seu aprendizado e seus resultados. Por isso, é crucial assistir a todas as aulas e na ordem que foram apresentadas. E para isso acontecer, eu resolvi dar um combustível a mais para você devorar todas as aulas. Se liga nisso. No final dessa aula vai rolar um sorteio desse kit Leitura Inteligente, que são ferramentas que eu e meus alunos utilizamos para fixar o conteúdo que lemos. E para você participar, acompanhe a aula que eu explicarei mais para frente o que você precisa fazer para ganhar esse baita kit. Teremos um super quiz na aula 3, com perguntas referentes às 3 aulas, valendo uma bolsa de estudos para a tribo Quem Lê Enriquece. Quem é membro da tribo participa do meu Clube do Livro e tem acesso à minha metodologia completa de leitura para ler mais, para ler melhor, retendo e aplicando aquilo que leu. E o ganhador também ganhará um kit de leitura com planner, adesivos, caneta, marcadores de páginas e muito mais. E mais um iPad lacrado na caixa para você, para te ajudar nos seus estudos. E tudo isso totaliza mais de R$5.000 em prêmios para quem responder corretamente esse quiz. Na última aula, no domingo, às 20 horas, revelarei o vencedor ou a vencedora do Super Quiz ao vivo. E antes de eu aprofundar no método que vai te mostrar o passo a passo para você ler no mínimo um livro por mês, com foco, absorção, capacitando a pôr em prática esse conhecimento, eu quero te contar como que esse método caiu em minhas mãos. Eu quero começar contando um segredo para você. Eu odiava ler, eu odiava estudar. Durante toda a minha infância e adolescência, eu sempre estudei em colégio público. Em decorrência disso, eu nunca tive o hábito de estudar, porque eu nunca precisei disso. Eu passava de ano apenas indo para a aula. Em casa, ninguém nunca me incentivou a ler. Eu cresci achando que a leitura não era para mim. Apenas pessoas inteligentes liam. Perdi meu pai com 10 anos de idade, por isso eu comecei a trabalhar desde cedo para ajudar em casa. O meu primeiro emprego foi como office boy. No entanto, esse salário não era suficiente, pois além de ajudar em casa com as despesas, o nosso imóvel estava muito velho e precisava de uma reforma por questão de segurança, uma vez que o teto estava com a estrutura muito prejudicada e a qualquer momento ele poderia cair. E a única forma naquela época de ganhar mais era ingressando numa faculdade. E foi então que eu me matriculei na FECAP, uma faculdade fácil de entrar, mas difícil de sair. Não à toa demorei bons anos para me formar naquele lugar, justamente por eu ter dificuldade com os estudos. Para você ter uma ideia, eu não sabia nem fazer regra de 3. E eu posso te afirmar que eu era um dos 3 piores alunos da sala. Eu era aquele cara que ninguém chamava para estudar, para fazer trabalho junto, muito menos para pedir cola na hora da prova. E nessa época, eu procrastinava em tudo que eu fazia. Eu não tinha constância na faculdade, eu não cuidava do meu corpo, eu levava a vida na zona de conforto. Mas chegou o dia do chega. Eu olhei para mim no espelho e eu não me orgulhei daquilo que eu via. E provavelmente eu também não orgulhava as pessoas à minha volta. E aí foi quando eu me dei conta que eu estava levando uma vida muito confortável, uma vida fácil. E desse jeito eu iria morrer sem ter alcançado o meu pleno potencial. A partir desse dia, eu fiz uma lavagem cerebral em mim mesmo e eu passei a desejar intensamente o desenvolvimento profissional e pessoal. Foi aí que eu comecei a procurar conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e profissional e com pouco dinheiro que eu tinha, a alternativa mais barata e confiável de conhecimento eram os livros. Além de pouca grana, eu também não tinha muito tempo disponível, porque eu estudava, trabalhava, mas não importa. O desenvolvimento ele virou a minha obsessão. Eu sabia que só o conhecimento podia me salvar. E o primeiro livro que eu li sobre esse gênero foi Pai Rico, Pai Pobre. Foram 3 meses intensos de leitura. Eu tinha que ler 3 vezes a mesma página para entender o que tinha lido. Aí no dia seguinte parecia que eu havia esquecido tudo. Para conseguir finalizar esse livro, eu tive que ter muita, mas muita persistência. Mas Pai Rico, Pai Pobre me fez ver um mundo que eu não enxergava. Ele me ensinou coisas que nem a escola, nem a faculdade ensinariam. O que me levou a refletir, imagine o quanto de conhecimento valioso que está escondido entre as páginas dos livros. Mas se eu quiser explorar tudo isso, eu não posso demorar quase 4 meses para ler um livro de um pouco mais de 200 páginas.
E foi assim que naquela hora ficou claro para mim que a leitura seria o caminho para eu sair daquela situação que eu me encontrava e atingir o desenvolvimento pessoal e até mesmo profissional. E eu comecei a pegar mais livros para ler, porque eu queria tirar o atraso. E eu estava tão empolgado que eu comecei a postar no meu Instagram pessoal fotos dos livros que eu lia. E eu comecei a me tornar alvo de piadinhas dos mais próximos. Nossa, tá lendo bastante, hein? Vai entrar na Academia Brasileira de Letras? Pareceu que eu falava outro idioma com aquelas pessoas. Então, resolvi criar um mundo paralelo e foi aí que surgiu o Quem Lê Enriquece. Eu criei um canal no YouTube e uma conta no Instagram. Assim eu poderia falar dos livros que eu lia e essa era uma forma de estar perto de pessoas com o mesmo gosto que eu. E aí eu pensei comigo, vou começar a publicar resumos dos livros que eu leio. Só que tinha um problema. Quando eu liguei a câmera para fazer o resumo de um livro que eu estava lendo, quem disse que eu lembrava de algo? Parecia que eu tinha sofrido uma perda de memória. Eu até brigava comigo mesmo. Eu pensava, caramba, enquanto eu lia, parece que eu tinha entendido tudo. Aí bastou fechar o livro que todo o conhecimento escorreu pelo ralo. E eu percebi que isso acontecia devido à minha falta de foco e absorção na leitura. Eu lia, mas sem retenção, sem compreensão e sem método. E nessa hora eu pensei em desistir. Eu cheguei a duvidar de mim mesmo. Falei, cara, esse negócio de livro realmente não é para mim. Mas o que manteve a minha chama de mudança acesa foi estar convencido de que o conhecimento era a única saída. E os livros eram as melhores fontes para isso. Eu sabia que só o estudo e o conhecimento iriam me fazer sair daquela vida. E aí teve um dia que aconteceu algo que mudou a minha vida. Eu cheguei a desabafar com um professor de estatística da minha faculdade, se chamava Reinaldo. Eu falei, Reinaldo, essa minha dificuldade de aprendizado, de retenção, assimilação, eu tenho várias DPs, inclusive na sua matéria, o que eu preciso fazer para sair dessa situação? E ele me disse uma frase que mudou a minha vida e renovou minhas esperanças. Rafael, você precisa aprender a aprender. E a partir dali, eu comecei a estudar sobre foco, memorização, aprendizado. Eu percebi que esses 3 assuntos, eles estão todos conectados e eles podem ser treinados e adquiridos independente das suas circunstâncias. Eu recorri a alguns livros que falavam sobre o assunto e possuíam uma linguagem mais fácil, porque assim eu tinha uma chance de encará-los e aprender com eles. E eu não conseguia aprender e absorver apenas rabiscando umas poucas anotações, depois decorando. Eu tinha que ler o texto inteiro e copiar cada página nas notas do livro. Depois fazer isso outra vez e uma terceira. E foi assim que o conhecimento grudou no espelho da minha mente. Transcrição, memorização, revisão. Transcrição, memorização e revisão. A cabeça chegava a doer, mas valeu a pena. Eu comecei a estudar os livros em vez de lê-los. Eu comecei a ter um método de leitura. E você não tem noção da transformação que isso gerou em minha vida. Eu percebi que havia um jeito de ler com foco, compreensão, velocidade, absorção. E o resultado disso? Eu me desenvolvi em 1 ano, o que eu não havia desenvolvido em quase 3 décadas. E eu trago aqui os responsáveis por isso, alguns dos meus grandes mentores. Bom, pai rico, pai pobre, eu entendi que eu tinha que fazer o dinheiro trabalhar para mim. E dessa forma, criei 2 lojas online. Eu possuí então 3 fontes de renda, as 2 lojas e meu emprego como assistente comercial em uma incorporadora em São Paulo. Como eu trabalhava na área comercial, aprender a negociar era essencial. Portanto, eu li livros sobre negociação, persuasão, eu comecei a aplicá-los no dia a dia. Eu aprendi com a Lei do Triunfo conceitos importantes que me ajudaram a ser promovido em pouquíssimo tempo, de assistente para gerente. Minha vida estava à beira da perfeição. Eu tinha uma namorada maravilhosa, 3 fontes de renda, sendo que uma delas era um salário de 14 mil reais por mês. Se me falassem na época que eu era office boy, que depois de alguns anos eu estaria ganhando tudo isso, eu não acreditaria. E eu devo isso ao conhecimento que obtive através dos livros. Eu nunca paguei um curso sequer. Foram sempre os livros os meus maiores mentores. Pude proporcionar à minha mãe um lugar melhor para ela morar. E na época eu ainda tinha um Quem Lê Enriquece, que era meu hobby predileto. No entanto, eu comecei a ficar muito esgotado devido a essa alta carga de trabalho. Comecei a ter crises de ansiedade, uma vez fui parar na Santa Casa, aqui em São Paulo, achando que eu estava infartando, mas na realidade era uma síndrome do pânico. Eu trabalhava quase que 14 horas por dia, entre meu emprego, lojas online, conteúdo no Quem Lê, e isso me deixava muito sobrecarregado, até que esse livro aqui,
essencialismo salvou a minha vida, porque ele me mostrou a importância de priorizar apenas um objetivo por vez e se dedicar inteiramente a ele. E dali em diante foram meses refletindo sobre qual que seria esse objetivo, o que eu faria da minha vida. Até que eu li o livro Ikigai, que significa razão de viver em japonês, e no fim das contas o livro só confirmou aquilo que eu já suspeitava. O meu projeto no Quem Lê Enriquece era a minha razão de viver. E a coragem de largar o emprego para viver de um projeto totalmente novo e que poderia dar errado veio do livro Trabalhe 4 horas por semana. Em outubro de 2021, larguei o emprego e desde então ensino pessoas a construir uma vida melhor, criando o hábito da leitura de forma prazerosa, proporcionando às pessoas a lerem no mínimo um livro por mês, com alto grau de foco, absorção, fazendo ela devorar os conhecimentos escondidos dos livros, colocando em prática na sua carreira, no seu negócio, na sua vida. Ensinar as pessoas essa metodologia de leitura, fazendo elas despertarem o seu potencial máximo através dos livros, para mim não tem preço. Ver pessoas se reconectando com o hábito de ler, enxergar em seus olhos a felicidade de terminar livros, compreendendo cada um deles, resumindo cada um deles, é o que faz o meu coração cantar. Já tive alunos que não tinham tempo para ler, outros sequer se concentravam. Alguns, mesmo com TDAH e dislexia, evoluíram na leitura. De todas as idades, de 17 a 80 anos, não importa. A minha obsessão hoje em dia é ensinar as pessoas a se libertarem da ignorância, independente das suas circunstâncias. Assim como os livros acreditaram em mim, eu acredito nelas. Como você pode ver, a minha trajetória não foi uma metamorfose mágica de uma hora para outra. A minha trajetória foi construída pelo conhecimento dos livros. Eles foram meus melhores amigos, melhores mentores. Eles acreditaram em mim, num menino que se achava burro, incapaz e que tinha tudo para dar errado. Eu cresci sem pai presente, eu era frágil, medroso, sem confiança para nada, mas os livros preencheram todo esse vazio, me deram confiança, segurança e disseram para mim que era possível me desenvolver, bastava lê-los do jeito certo, com método. E hoje eu posso dizer que eu venci graças aos livros e você que está aí também pode. Eu sei que se você está hoje aqui comigo é porque tem tentado transformar os seus livros em ferramentas para evoluir na sua carreira, no seu negócio, na sua vida pessoal, profissional, que seja. Você quer ser mais disciplinado, constante, exercitar a sua mente e absorver o máximo de conhecimento possível, mas ainda não conseguiu destravar a sua leitura sozinho. E ó, eu vou te falar uma coisa, eu sei exatamente como é isso. Então deixa eu te ajudar. Eu tive o meu dia do chega, o dia que efetivamente eu comecei a procurar um meio de transformar a minha leitura. E hoje é o seu dia do chega. Hoje você vai começar a descobrir o que está por trás de uma leitura inteligente. E se você está comigo, deixa um like nesse vídeo e comenta em maiúsculo a palavra chega. Comenta aí. Vamos agora começar então o conteúdo de hoje. E eu aposto que você tem vários livros na sua casa que você comprou, mas não leu. Ou você leu, mas não memorizou o conteúdo, ou abandonou pela metade. Ou porque sentiu sono, ou porque não conseguia se concentrar, não tinha interesse, prazer, enfim. Partia para o próximo livro, na esperança que com o próximo fosse diferente, mas na verdade a experiência foi a mesma. Primeiro eu vou te falar onde você está errando, eliminando os erros e os pontos cegos que você transformará a sua leitura para sempre. E depois vamos trabalhar os conhecimentos necessários para você nunca mais errar, ok? Eu vou mostrar os 6 erros, que são 6 pontos cegos, que você e milhares de pessoas cometem todos os dias pensando que estão acertando na hora de ler. Erro número 1. Você lê todos os livros do mesmo jeito. Rafael, mas ler é ler. Eu preciso ler de vários jeitos? Eu também achava que não precisava e por isso que eu não absorvia o que eu lia. Se recorde da época de colégio. O jeito como você estudava matemática era diferente de como você estudava história, por exemplo. A matemática é uma disciplina baseada em prática. É muito mais mão na massa, praticando os exercícios, revisando. Ninguém aprende matemática apenas lendo. Já estudar história exige uma boa dose de memorização de datas, eventos, nomes, períodos. Também é crucial que você compreenda o contexto e as conexões entre os eventos. Dependendo da matéria, você adotava um estilo de estudo diferente. E com a leitura, esse efeito também acontece de forma similar. Esse livro aqui, Como Ler Livros, um guia clássico da leitura inteligente, assim como vários outros que explicam sobre leitura produtiva,
explica que diferentes tipos de livros têm objetivos e estruturas diferentes, requerendo abordagens de leitura diferentes para uma maior compreensão. Cada autor, quando vai escrever um livro, ele possui um propósito diferente. A estrutura de um livro, como capítulos, subseções, o estilo de escrita, descrições detalhadas, diálogo, jargão técnico, também influenciam como a gente deve ler esses livros. Alguns livros são mais complexos do que outros, exigindo mais tempo e esforço para entender. Livros acadêmicos, textos clássicos da filosofia, por exemplo, podem necessitar de uma leitura mais lenta, mais reflexiva. O seu objetivo como leitor também pode variar. O que você busca com a leitura? Entretenimento? Conhecimento? Desenvolver alguma habilidade específica? Dependendo do que você busca, a abordagem da leitura muda. E foi daí que surgiu as classificações de livros e leitura da minha metodologia, que eu chamo de tipos de livros e estilos de leitura. Vou te falar uma coisa, entender isso transformou a minha relação com os livros da água para o vinho e deixará você mais preparado para encarar um livro. E anote isso, planejamento gera foco e disciplina. Veja só essa imagem, existem 3 diferentes tipos de livros. Livros práticos, não práticos e de entretenimento. E 5 diferentes estilos de leitura, investigativa, de estudo, consulta, releitura e turista. Vou me aprofundar em cada uma delas durante o evento, mas olha só um exemplo rápido aqui. Meditações é um livro de filosofia do tipo não prático. Significa que o autor não deixa claro para você como pegar os ensinamentos dele para você aplicar na sua vida. E você precisa fazer isso sozinho, através de método. O estilo de leitura ideal para você adotar é a leitura investigativa, como se você fosse um detetive investigando o livro. Um detetive, quando está na cena do crime, ele se atenta aos detalhes, ele enxerga o que passaria despercebido pela maioria. Ele inspeciona, examina e analisa. O seu papel como leitor na leitura investigativa é fazer o mesmo para então extrair os ensinamentos e entender a obra com profundidade, porque assim você se capacita a colocar em prática e aprender mais sobre aquele conteúdo. E aqui envolve, inclusive, analisar o contexto do autor, do enredo, a data que foi publicado, entre outros diversos fatores que compõem a leitura investigativa. Agora, o oposto de ler como um detetive é você ler como um turista. O turista não quer perder muito tempo em um local, ele quer explorar. E na leitura é você apenas passar os olhos pelas páginas, como você costuma fazer. E eu chamo de leitura modo WhatsApp. Você lê um livro como lê a mensagem no WhatsApp. Só que se você se comportar dessa maneira, ao tentar ler o livro Meditações, você não vai entender nada e provavelmente não se recordará do que leu. A leitura turista ela é perfeita para você ler um livro do tipo de entretenimento. E só. Jamais leia livros práticos no modo turista. Antes, eu comprava livros e nunca terminava. Então eu parava os livros pela metade. Por quê? Porque eu lia no modo turista. Se você quer ler mais livros, interpretando melhor, fixando o conteúdo e colocando em prática, está na hora de você entender sobre estilo de leitura e tipos de livros. Eu vou inclusive mostrar a diferença entre esses livros e nas próximas aulas eu vou detalhar mais para você. Isso aqui é apenas uma amostra de tudo que você aprenderá. Erro 2. A escola te ensinou a ler, mas não te ensinou a aprender. Isso aqui é o segundo ponto cego. A escola te ensinou a juntar sílabas e a decorar, mas ela nunca te ensinou a aprender. Ela nunca te ensinou como que o seu cérebro aprende. Você passou mais de 1/3 da sua vida achando que o único meio para você aprender era decorando. A escola avaliava o seu desempenho por meio de testes que valorizam mais a sua capacidade de reproduzir informações decoradas do que sua habilidade de interpretar e aplicar o conhecimento adquirido. Tanto que bastava você escrever a cola da prova que na hora você se saía bem. Olha só, a leitura é o hábito ideal para quem deseja adquirir novos conhecimentos, crescer profissionalmente, enriquecer o vocabulário, cultura. No entanto, para você adquirir o potencial máximo desse hábito, é necessário ter uma metodologia que te permita aprender como o seu cérebro aprende e memoriza. Você não aprendeu isso na escola porque o nosso sistema de ensino ele é arcaico. Enquanto diversos estudos sobre neurociência do aprendizado, processo de formação de memórias, dopamina, surgiram há menos de 15 anos. Se tivessem te ensinado esse gráfico, vou te mostrar agora, quando você estava na escola, você teria se livrado de várias notas vermelhas. Veja só isso daqui. Dependendo da informação que você leu, você perde em um dia quase 70% dela.
E isso continua acontecendo dia após dia. Esse efeito se chama curva de esquecimento. O nosso cérebro faz isso o tempo todo para evitar que haja sobrecarga de informações e economizar energia. Um filósofo alemão chamado Hermann Ebbinghaus, ele lançou ao mundo essa teoria. Por isso que, quando você vai contar para alguém algo que você leu, você não se lembra de nada. Só que na hora que você está lendo, parece que você nunca mais vai se esquecer daquela informação. Porque na hora, essa informação ainda estava na sua memória de curto prazo, mas basta passar um tempinho que ela vai se evaporar. As informações que você guarda são aquelas que o seu cérebro considerou relevante. O resto ele descarta. E nesse treinamento eu vou te ensinar a mostrar para o seu cérebro o que de relevante ele tem que guardar dos livros. Isso te permitirá absorver praticamente 100% de um livro, sabendo como utilizar esse conteúdo para aplicar na sua vida profissional, pessoal, na sua carreira, empresa, negócio. Afinal, você só vai conseguir transferir os conhecimentos dos livros para a sua vida se você primeiro armazená-los. Rafael, como que dribla a curva de esquecimento? Através da repetição espaçada. E faremos isso através de 2 R's, resumindo e revisando. Só que não é o resumo que você aprendeu no colégio, maçante, complicado, onde você tinha que copiar o livro inteiro no caderno. Se trata de um resumo que você fará naturalmente na leitura e de um jeito prazeroso. Você aprenderá isso com detalhes e eu até preparei uma música para você cantar. Se você não aprender isso, de nada valeu você se cadastrar para esse evento, porque se trata de um dos alicerces principais da minha metodologia. Então quero combinar uma coisa com você. Sempre que você se frustrar com a leitura, lembre-se, a escola te ensinou a juntar sílabas, mas ela não te ensinou a aprender. Enquanto você não aprender isso, você não vai reter o que leu. E isso faz você, inclusive, se desanimar e abandonar livros pela metade. Afinal, que motivação você tem para ler se você se esquecerá tudo depois? Você hoje poderia ter uma vida melhor, graças aos conhecimentos dos livros. Ser mais consistente, produtivo, ter um salário melhor. Mas o fato de você não ter o conhecimento necessário, ou seja, não ter investido no método de leitura, te atrapalha a se desenvolver. Mas juntos, vamos mudar isso, ok? Comenta aqui, vamos juntos no chat, para eu saber que você está comigo. E na aula 2 você aprenderá técnicas inovadoras para virar uma máquina de absorção utilizando os 2 R's, resumo e revisão. Erro número 3, você compra livros best-sellers, mas 98% das vezes eles não são para você. Todos os dias você é bombardeado por inúmeras opções de livros para você ler. Aí você decide comprar esses livros, sobretudo aqueles que são os mais vendidos, os chamados best-sellers, e o que acontece é que eles ficam encalhados na sua estante. Alguns você até começa a ler, mas rapidamente perde o interesse. Sente sono, cansaço, e aí você pensa, deixa eu ir para o próximo. Só que acontece a mesma coisa. Eu sei bem como é isso porque já aconteceu muito comigo. O erro foi antes da compra, foi não ter levado em consideração informações importantes como, por exemplo, o seu nível de produtividade na leitura e uma estratégia que eu chamo de leitura contextual, que consiste em você responder qual que é o meu objetivo com essa leitura. Por exemplo, se você é um leitor iniciante, como eu gosto de chamar leitor faixa branca, e está começando agora essa jornada de leitura, você já se perguntou se o livro que você comprou não está avançado demais para o seu nível? Quando eu peguei esse livro para ler, rápido e devagar, lá no começo do meu hábito, eu desisti dele. Hoje, eu já li ele 2 vezes, compreendendo e aplicando. Alguns autores utilizam de uma linguagem com vocabulário mais denso, de difícil digestão. Mas veja só, são livros bons, são muito vendidos, mas não são para você. Vão te dar sono, te causar desinteresse, vai te fazer pensar que ler é chato. E anote isso que eu vou te falar agora. Ao escolher um livro, o assunto deve vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Cuidado com o efeito Leroy Merlin. Um dia eu estava na Leroy Merlin, que é uma loja de materiais de construção, e logo que eu paguei a compra, a atendente me informou que eu tinha ganhado um curso de marcenaria para aprender a fazer meus próprios móveis de madeira. Esse curso custaria quase R$800, mas eu poderia fazê-lo de graça. Na hora eu topei. Peguei os vouchers, fiquei animado, pensando que um dia eu ia utilizar essa habilidade, mas me pergunta agora se eu fui em alguma aula desse curso. Claro que não, porque eu não precisava aprender marcenaria, gente. E meu cérebro, obviamente, me sabotou.
O seu cérebro não gastará energia colocando na memória assuntos que não sejam relevantes e úteis. E você certamente vai abandonar o livro. Ou se você começar a ler, o seu cérebro não vai ter vontade de aprender o conteúdo. E você vai largar esse livro em qualquer canto da sua casa. Foi por isso que eu criei técnicas para você parar de escolher livros que não são para você nos quesitos dificuldade e contexto. Ao fazer isso, aumenta a sua capacidade de ter uma leitura com mais foco e retenção, permitindo que você coloque em prática aquilo que você leu. Erro número 4. Você quer parar de procrastinar na leitura, mas sem antes entender o tipo de procrastinador que você é. Você já deixou de terminar um livro porque procrastinou e isso te incomodou bastante. Mas você trata a procrastinação como, eu sou preguiçoso, eu sou péssimo, eu não estou motivado, preciso mudar. E aí o que você faz? Pega um monte de diquinha para parar de procrastinar na internet e evidentemente nunca deu certo. Tô errado? Não é dica que vai te ajudar, é você entender que tipo de procrastinador você é, para que você possa reunir as ferramentas certas para você parar de procrastinar. Cientistas e pesquisadores da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, classificaram 4 tipos de procrastinadores. O primeiro deles é o procrastinador perfeccionista. Você quer começar qualquer projeto ou leitura com as condições perfeitas. Começou a academia, precisa comprar antes todas as roupas, esperar dar segunda-feira ou começo do mês, que são as datas perfeitas, para você iniciar um projeto. Esse perfeccionista é aquela pessoa que se planeja, mas nunca executa. E nem percebe que está procrastinando, porque para elas, movimentar é o mesmo que agir. Ou seja, procurar a academia perfeita, comprar as roupas, os suplementos, também conta como execução. Mas no fundo, ainda está na inércia. E com a leitura também é a mesma coisa. Aliás, todas as áreas da vida, ela comete esse mesmo erro. E como que esse procrastinador combaterá essa procrastinação? Anota aí, vitamina MAA. Anotou? Segundo procrastinador, o procrastinador desorganizado. Esse procrastinador, a trilha sonora da vida dele é essa música aqui, O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Ou seja, a vida dele é regida pelo acaso. Ele quer fazer as coisas, ele sabe que é importante ler, mas ele ignora a necessidade de uma agenda. Agenda para quê, se o acaso pode guiar ele? Ele diz assim, amanhã eu vou ler, mas sem um pingo de organização. Ler aonde? O quê? Como? Então ele diz assim, esse ano eu vou ler 10 livros, mas sequer dá o primeiro passo. E o simples fato desse procrastinador querer não é o bastante, porque no fim das contas ele não prioriza nada. Quem prioriza a vida dele são os outros. Por quê? Porque não tem agenda, ele não se organiza. Rafael, eu sou esse procrastinador, como que eu combato a procrastinação? Anota aí, vitamina MAA. Fechou? Tem também o procrastinador Maria vai com as outras. Segundo a neurociência do comportamento e motivação humana, o ser humano é movido por 2 motivações, a interna e a externa. A interna é, eu vou ler para alavancar minha carreira, eu vou ler para obter mais conhecimento. A motivação externa vem do seu círculo social, amigos, pessoas que você mais conversa, e é justamente essa motivação que falta para esse procrastinador. Esse procrastinador é aquela pessoa que busca fazer uma dieta para ficar com o corpo sarado, mas ele precisa de pessoas que façam essa dieta junto, senão ele procrastina. Isso é normal, afinal o Homo sapiens ele é uma criatura social. Esse procrastinador ele precisa de alguém cobrando ele. Ele precisa de um ambiente motivador. E eu sou assim. Eu preciso de uma boa dose de motivação externa para ler. E sabe como que eu adquiri isso? Vitamina MAA. Procrastinador internauta. Ele passa o dia no celular em vez de ler um livro. Se ele se dedicasse o tempo que ele usa no celular para leitura, já teria lido mais de 30 livros nos últimos 12 meses. E o pior é que ele nem se dá conta disso. E esse estudo dessa universidade mostrou que a mesma pessoa ela pode assumir o papel de mais de um procrastinador. Então não se espante se você se viu em mais de um tipo de procrastinador. Rafael, como que eu paro de procrastinar? Eu já identifiquei qual que é o meu tipo de procrastinador. Na próxima aula você vai aprender como achar a vitamina MAA. E não adianta procurar no Google, porque depois de destravar a leitura de mais de 1000 alunos, a grande maioria procrastinadores do nível avançado, eu cheguei à fórmula dessa vitamina que é o antídoto para a procrastinação. Então, se você procrastina na leitura,
Você não pode perder a próxima aula. Já coloca o despertador para você não procrastinar. Eu estou aqui comprometido a mudar a sua situação. Eu sei o quanto que procrastinar na leitura te machuca. E você quer essa mudança. Caso contrário, você nem estaria aqui. E eu estou mostrando que existe um jeito comprovado de driblar isso. E na boa, você não comparecer no evento para aprender esse método é a maior prova de que você está se dando que no fundo você já desistiu de você. Mas se você ainda quer mudar mesmo, quarta-feira às 20 horas eu te espero aqui. E vejam só essas pessoas que tomaram vitamina MAA, o que aconteceu com elas. Eu sempre gostei de ler desde criança, mas com as obrigações da vida, com a maternidade, com o trabalho, esse hábito foi deixado de lado e eu sentia muita falta disso. E fiz um workshop, e transformou a minha vida nesse sentido. Eu já consegui ler 3 livros e tem transformado a minha vida, porque um hábito puxa o outro. O hábito mestre foi a leitura. Assim eu passei a acordar mais cedo para dedicar 20 minutos à leitura. Eu coloquei a meditação também e tem transformado não só a leitura, mas a minha qualidade de vida com novos hábitos. E sempre fui uma pessoa que leu muito. Aí aposentei e abandonei o hábito de leitura. Agora, 25 dias, eu li os 2 livros Ideias que Colam e O Homem Mais Feliz do Mundo. E com isso, as outras atividades do meu dia, eu estou deixando de procrastinar. Hoje, eu já consigo utilizar todo o conteúdo do livro para melhorar minha performance no trabalho, melhorar meus relacionamentos com os meus amigos e familiares e até conseguir retornar à academia depois de aprender a criar um novo hábito. Hoje, dia da gravação, fazem exatos 1 mês. Nesse 1 mês, eu já consegui ler 2 livros, já estão resumidos. Estou na metade do 3º. Para mim é um feito muito grande, porque procrastinava sempre para ler. Hoje, tenho 30 dias que leio todos os dias, já tive alguns resultados bons, já peguei alguns insights de livros e estou aplicando com a minha família. Um deles é o rastreamento de hábitos para os meus filhos, para eles dormirem mais cedo. Com isso a gente está tendo um ganho muito grande. Tudo isso graças a ter iniciado a leitura. Você notou a evolução desses alunos? Eles procrastinavam na leitura, mas hoje transbordam produtividade não somente na leitura, mas na vida em geral, que é o efeito do hábito mestre. O efeito cascata que a leitura gera na sua vida. A leitura, além de te deixar mais inteligente e ter diversos benefícios, ela vai regular a sua rotina e a sua vida, tornando você mais produtivo e consistente. Erro número 5. Você acha que precisa de foco para ler. Quase 90% das pessoas que responderam à pesquisa desse evento afirmaram que não conseguem ter foco para ler. E por isso procrastinam a leitura, ou até mesmo sentem sono ou não entendem o que leram. O que é normal, né? Porque se você não tem foco, realmente é impossível você aprender a absorver um livro. E se eu te dissesse que, na verdade, o problema é justamente a solução? O fato de você cada vez ler menos faz cada vez mais você se tornar uma pessoa desfocada. É o caso da demência digital. Já aconteceu de você ler uma página e pensar, nossa, não entendi nada do que eu li? Ou então, deixa eu ler de novo, parece que minha cabeça estava em outro mundo e eu acabei não lendo direito aquilo. Pois é, o uso exagerado de telas e celulares provoca isso. Quando você está passando os olhos pelo Instagram, TikTok, Facebook, é como se fosse um monte de pontinhos, você olha para baixo, de um lado, para o outro, vários estímulos ao mesmo tempo. Não existe uma linearidade. Você arrasta o vídeo, entra no perfil da outra pessoa, já sai, vai para outro aplicativo. Resumindo, você está viciando o seu cérebro a pensar desse jeito. Na hora que você lê um livro, tem que ler palavra por palavra, frase por frase. Você está fazendo o oposto de quando você olha para as telas. Você está treinando para se tornar uma pessoa distraída. E você está normalizando isso. Como tipo, não tem como eu ler. Eu não consigo me concentrar, só que está errado. É justamente por isso que você deve ler. Porque a cada dia que passar e você se distrair mais você continuará elevando o seu nível de desconcentração. Onde eu quero chegar? Concentração é treino. Você precisa ler para ter foco. É como se eu quisesse ficar forte na academia e não quisesse levantar peso para isso. Existem outros 2 fatores que chamo de ladrões de foco que também prejudicam o seu foco na leitura. Os 2 ruídos. O ruído interno e o ruído externo. O interno são as vozes na sua cabeça que não te permitem ler uma página sem se distrair. Você começa a ler e de repente está pensando em 1000 coisas que não tem nada a ver com a sua leitura. Um novo estudo publicado na Psychose, uma revista norte-americana sobre aprendizado e neurociência, sugere que a maioria das pessoas ouve uma voz interna quando estão lendo. Fizeram um experimento com mais de 500 pessoas e 82,5% dos leitores disseram que ouviam uma voz
interior ao ler. Quando você ocupa seu espaço atencional com essa voz, fica impossível ter atenção na leitura e automaticamente acaba com a sua absorção. O segundo ladrão do foco é o ruído externo, que também prejudica a sua atenção. E ele é composto por pessoas, objetos da sua casa, local, tudo externo que pode te distrair. E você precisa criar o seu ambiente de leitura, que eu chamo de QG da leitura. Nele o foco se multiplicará na sua leitura, independente de você ler em casa, locomovendo até o seu trabalho ou faculdade. Eu falarei sobre o conceito do QG da leitura mais para frente nesse treinamento. Sexto erro, você lê sem criar um segundo cérebro. O nosso cérebro é impressionante, né? Ele possui recursos importantíssimos, mas ele foi criado para ter ideias, não para armazenar coisas. Os grandes nomes da humanidade ficaram conhecidos por criar coisas. Thomas Edison criou a lâmpada elétrica. O Henry Ford criou a produção de veículo em massa. No entanto, ninguém na história ficou marcado pelo fato de memorizar várias coisas em seu cérebro. Como você já aprendeu no evento, muitas informações aprendidas desaparecem com o tempo, o que é um processo natural. Entretanto, imagine criar um segundo cérebro para armazenar as informações cruciais dos livros que você lê. Pense em sair de cada leitura com anotações valiosas para aplicar tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal. Esse é o princípio do segundo cérebro, um fundamento da minha metodologia que eu desenvolvi para transferir aprendizados e notas importantes dos livros que eu leio para a minha vida. E com essa técnica, quando enfrentar situações como apresentações, mudanças de emprego, abertura de negócios ou necessidade de tomar decisões cruciais para a sua vida, você terá acesso à sabedoria e insights que você leu em seus livros. E estará tudo armazenado num lugar seguro, o seu segundo cérebro. Quando eu digo para você que eu consegui absorver quase um livro inteiro e você vê depoimentos nesse treinamento de alunos que memorizaram e aplicaram o conhecimento dos livros, entenda que não são pessoas com cérebros extraordinários, gente, ou diferentes do seu. São pessoas comuns que aprenderam a ler de forma ativa, tomando notas estratégicas e organizando essas anotações de uma maneira simples e prazerosa. Bill Gates, leitor voraz, utiliza notas quando lê. E olha que ele possui um cérebro fora da curva, só que mesmo assim ele necessita usar um cérebro a mais. Mas Rafael, eu tenho dó de riscar o meu livro. Você deve ter dó de sair da leitura de um livro do mesmo jeito que você entrou, sem nenhum aprendizado. Não tem sentido você ler livros com conhecimentos poderosos e não armazenar essas informações. E esse conceito que você aprenderá no evento também pode ser aplicado no Kindle, ok? Você percebeu que existe um mundo de conhecimento que você não conhecia, né? E o que separa você de uma leitura com foco, absorção, colocando o conhecimento em prática, é conhecimento. Olha o quanto de coisa que você aprendeu aqui hoje. E a gente está só começando. Primeiro, combinar o tipo de livro com o estilo de leitura ideal é a chave para uma leitura inteligente e você vai aprender mais sobre os tipos de livro e estilo de leitura na próxima aula, quarta-feira. Segundo, existe um método de leitura que você não aprendeu na escola, mas você está tendo a chance de reprogramar isso nesse evento. Sua memória não é ruim, te falta método. Você viu também que os best-sellers, na maioria das vezes, não servirão para você. É importante que você entenda que o aprendizado tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Quarto, se você é uma pessoa procrastinadora, você precisa entender que tipo de procrastinador você é para então traçar um plano eficiente para acabar com essa procrastinação, tomando vitamina MAA. Quinto, você não lê porque não tem foco, mas é justamente pelo fato de você não ter foco que você deveria ler. É importante você trocar as telas pelas páginas de um livro e exterminar os ladrões de foco. Se você não criar um segundo cérebro na leitura, dificilmente usará os livros como veículos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E você vai aprender durante o evento a como criar esse segundo cérebro. Na próxima aula você conhecerá os pilares dessa metodologia chamada Leitor Faixa Preta, que revolucionou a leitura para milhares de pessoas comuns, transformando completamente suas habilidades de foco e memorização. Ao dominar esses pilares, você não só vai identificar e corrigir os 6 erros comuns que você comete na leitura, mas também descobrirá o prazer na leitura de forma descomplicada. Prepare-se, pois quem assistir às 4 aulas do evento vai muito além de páginas lidas. Esse evento é sobre te capacitar a aplicar o conhecimento adquirido nos livros de maneira prática e eficaz. Então não perca essa oportunidade transformadora. Na descrição dessa aula tem o link da aula 2. Toque no link e ative o lembrete tocando no botão Receber Notificações
para ser avisado assim que a aula começar. E nesse exato momento eu postei uma foto no meu Instagram escrito Aula 1 no ar. Eu quero que você me conte uma sacada que você aprendeu nessa aula lá nos comentários, alguma coisa que você aprendeu aqui e já vai colocar em prática. Pode comentar quantas vezes quiser, desde que não seja o mesmo insight. E eu vou sortear um comentário para ganhar esse kit incrível que contém meu plano de leitura exclusivo para os meus alunos. E se a gente bater 1000 comentários nessa foto, eu libero o PDF, um mega material complementar, lá no grupo do WhatsApp. Enquanto essa aula estiver no ar, significa que ainda dá tempo de participar do sorteio. Procure a foto no meu Instagram agora mesmo e deixe o seu comentário. Pode ser que a foto esteja agora mais para baixo no meu feed. Rola lá para você achar. E não perca a próxima aula, quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. O link está na descrição do vídeo. Toque nele e já ative.